O que é melhor, ser um CLT ou empreendedor? Você sabe a resposta certa para essa pergunta? Não? Eu também não. Mas, como eu estou nos dois cenários, eu vou trazer para você algumas coisas que podem te ajudar a entender onde você deve estar, ou pelo menos se você está no caminho certo. Eu atuo há mais de 10 anos na gestão de equipes, organização de eventos e principalmente na construção de uma carreira intencional. Acredito que ninguém nasceu para viver no piloto automático. O meu propósito é ajudar pessoas a desenvolverem autoconfiança, a crescerem na vida e carreira e conquistarem os espaços que merecem. Todos os dias eu ensino profissionais a se posicionarem, a abandonarem a insegurança e a brilharem suas carreiras. Porque quando você entende quem você é, você se torna a sua melhor marca. E eu estou aqui para te lembrar que sucesso não é sorte, sucesso é a consequência de uma carreira intencional. Eu acredito muito que nem todas as pessoas nasceram para empreender, assim como nem todas as pessoas nasceram para ser CLT. Vou contar um pouco da minha história. Em 2020, eu decidi pedir demissão de uma empresa que eu trabalhava por 11 anos. Eu comecei naquela empresa quando eu me formei na faculdade de jornalismo. Eu entrei, na verdade, antes de me formar, eu entrei sendo estagiária, fiquei um tempo sendo estagiária, depois me tornei assistente, fui crescendo até que me tornei gestora da equipe em que eu iniciei, que eu fui a primeira pessoa contratada para iniciar aquela equipe. Em 2020 eu entendi que não fazia mais sentido para mim estar ali. Sabe quando você tem a impressão que tudo que você poderia alcançar naquele lugar você já alcançou? E mais do que isso, tudo que você poderia de entregar de melhor para aquela empresa, você já havia entregado também? Foi assim que eu entendi que ali não era mais o meu lugar, que para eu crescer, eu precisava sair. Foi muito complicado, mas eu consegui. Quando eu pedi demissão, eu falei assim, nunca mais eu vou trabalhar para ninguém. Agora eu vou ser ousada, ter coragem e vou abrir o meu negócio. Para quem não sabe, eu trabalho com comunicação, sou formada em jornalismo, pós-graduada em marketing. Então, óbvio que eu fui para essa área, a área do marketing digital. Fiz um teste, consegui um cliente, consegui outro. Meu primeiro cliente, gente, sabe quanto eu recebia para ajudar aquela pessoa a criar a marca dela, criar a estratégia de comunicação? R$300, porque eu precisava testar e ver se eu era capaz. E assim foi. Eu fiquei só com a minha empresa durante 1 ano e meio, que foi o finalzinho ali de 2020 até o começo de 2022, que foi quando eu recebi uma proposta para fazer parte da empresa que eu trabalho hoje. E foi um grande conflito para mim. Por quê? Eu tinha certeza que aquela vaga era para mim, porque eu não estava procurando nada. Quando eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, eu estava inclusive gravando, igual estou fazendo hoje, estava gravando conteúdo para um cliente, porque havia um cliente que eu produzia conteúdo gravando também para esse cliente. E aí me chamaram para ter uma conversa e eu aceitei. E conversa vai, conversa vem, fizemos um teste e decidimos formalizar esse contrato e aí, então, eu me tornei funcionária dessa empresa, que é um instituto de treinamento aqui no Brasil. Nos meus primeiros 6 meses, eu vivi um grande conflito. Por quê? Porque, obviamente, eu não tinha mais todo o tempo que eu tinha para focar no meu negócio. Eu precisava entregar resultado para aquela empresa que estava confiando no meu trabalho, que havia me convidado para fazer parte daquela equipe. Então eu tive muitos momentos assim de muita confusão, é ou não é, tenho que estar, tenho que não estar, e permaneci. Estou aqui até hoje trabalhando para essa empresa e continuo com a minha empresa, a Teams, que por muito tempo nesse processo eu pensei em fechar. Então eu falava assim, acho que agora eu vou fechar, mas entendi que não era e está dando certo. Por que eu estou contando a minha história para você? Para que você saiba que eu tenho propriedade no que eu vou te trazer aqui. Quando você decide trabalhar para uma pessoa, você decide ser CLT ou algumas empresas trabalham em formato PJ,
você decide trabalhar em prol daquele propósito, do objetivo daquela empresa. E eu não vejo problema nenhum nisso. O que eu vejo é que o CLT ele tira um pouco a nossa liberdade, no sentido do quê? Você precisa caminhar conforme aquela empresa caminha. Ou seja, você tem um teto de crescimento. Você pode começar como um estagiário, depois se tornar uma pessoa, um assistente, uma pessoa júnior, vai se tornar um gestor, vai se tornar um diretor. Quem sabe você pode se tornar CEO daquela empresa, mas ainda assim você vai ter um teto de crescimento. A menos que a empresa ela tenha um formato em que você pode se tornar sócio, em que você pode ter uma parcela daquela empresa. Senão, você tem um limite. E para mim, isso é o pior, é o mais prejudicial, porque você tem que andar dentro dessa limitação de crescimento. Mas olha só, isso não é ruim. Eu falo que para mim eu acho que é mais prejudicial, mas não é algo ruim. Por quê? Porque talvez para você esteja tudo bem. E aí, você como uma pessoa, um colaborador de uma empresa, você pode gerar muito valor. Você já ouviu falar sobre o termo intraempreendedor? O que é uma pessoa intraempreendedora? É uma pessoa que ela até tem uma veia para o empreendedorismo, mas talvez ela não tenha tanta coragem de assumir esse projeto, de assumir, bancar ali, criar uma empresa. Então ela vai empreender dentro dessa empresa em que ela trabalha. E isso é maravilhoso. Talvez esse seja o seu caso. Você seja uma pessoa que tem uma veia para empreender, que sabe que você pode gerar mais valor. Então você vai intraempreender nessa empresa em que você trabalha. O que um empreendedor faz? O que uma pessoa intraempreendedora faz? Como você pode saber que de repente você faz parte desse grupo de pessoas? É uma pessoa que tem iniciativa e proatividade. Ela não espera por ordens, mas ela busca ativamente por problemas que precisam de resolução. Sabe aquela pessoa inquieta, que ela não se contenta em apenas entregar a demanda do dia, a demanda da semana, mas ela quer fazer mais. É uma pessoa que ela tem uma visão inovadora, então ela vai propor novas ideias, produtos, serviços, processos que podem melhorar a organização, que às vezes vai até desafiar o padrão que a empresa estabeleceu, mas que quando o líder dela enxergar essa visão, essa proatividade, parar para ouvir essas ideias, ele vai ver que faz sentido e você vai gerar muito valor. Uma pessoa empreendedora, ela tem paixão, ela é engajada, ela assume riscos, é uma pessoa que ela tem persistência, resiliência, e eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Mas por que eu estou te trazendo sobre essa questão? Porque às vezes você pensa assim, poxa, eu vou trabalhar nessa empresa e eu vou começar minha vida e eu vou me aposentar aqui. Qual é o problema? Talvez esse seja o teu caminho de sucesso e isso faça total sentido para você. Agora, falando sobre empreender, eu tenho uma frase, eu não lembro quem que disse essa frase, mas eu li esses dias no Instagram que ela fala assim: os ótimos trabalham para os corajosos. E aí eu comecei a pensar, né? Quantas pessoas, às vezes você, na empresa que você trabalha, já se pensou várias vezes assim, eu sou muito melhor do que o meu líder. Eu sou muito melhor do que o dono da minha empresa. Você pode até ser melhor tecnicamente. Você pode até conhecer alguns processos melhor, mas você teve a coragem que ele teve de bancar, abrir um negócio? Porque quando você resolve abrir um negócio, não é só sobre você e muitas vezes nem é sobre você. É sobre salário que você tem que pagar todo mês no dia certo, porque as pessoas dependem desse dinheiro. Você não pode deixar as pessoas sem salário. É sobre construção de equipe, é sobre... eu li uma outra frase que diz que quando você sai do CLT e vai empreender, você sai de um chefe para vários chefes. Por quê? Porque os seus clientes, eles se tornam, querendo ou não, um pouquinho seus patrões. Por quê? Porque você está oferecendo um serviço, um produto, você precisa agradar o teu cliente. Ou seja, empreender não é fácil. Não são todas as pessoas que nasceram para empreender.
Na verdade, as pessoas elas podem até ter uma facilidade e uma habilidade, mas talvez não tenham a coragem que é necessária para isso. Então, quando você tiver que pensar sobre o que é melhor, CLT ou empreender, começa a pensar um pouco sobre o teu nível de coragem. Começa a pensar um pouco sobre os seus objetivos. O que você quer para o teu futuro? Eu vou falar para você que estando nos dois modelos não é nada fácil. Olha só, eu tenho uma empresa, eu trabalho para uma outra empresa e agora eu estou iniciando um novo projeto pessoal. Ou seja, são muitas coisas. Quando você começa a se envolver em tantos projetos assim, isso requer de você mais disciplina, mais comprometimento, mais inteligência emocional, saúde, amor próprio. Por quê? Porque a insegurança vai aparecer. As pessoas vão falar sobre você, seja bem ou seja mal. Muitas vezes você vai ser julgado, você vai ser julgada. Ou seja, não existe uma resposta certa para essa pergunta. Existe o que você quer para o teu futuro. Se para você está tudo bem trabalhar para alguém, receber o seu salário, construir a tua carreira em uma empresa e chegar no topo num cargo de gestão, tá ótimo. Quem sou eu ou qualquer outra pessoa para falar para você que você está errado? Se você tem essa falsa sensação, talvez, que você está estável, mas, vou parafrasear um pouquinho aqui, Flávio Augusto, estabilidade não existe. A questão do CLT é, quando o teu chefe entender que você não faz mais sentido estar ali, você vai ser demitido, e não adianta você chorar. Não adianta você falar, mas eu entreguei tanto para essa empresa, tá bom, você entregou, que legal, mas agora não faz mais sentido. Parece frio, mas o mundo é assim mesmo, o mundo corporativo é assim mesmo. Se você entender que você precisa empreender, o chefe vai ser você. Você vai ter que aprender a ter conversas difíceis, você vai ter que aprender a cuidar de financeiro, de caixa, de marketing. Ou seja, trabalhando para uma outra pessoa, talvez você vai cuidar de um pedacinho assim. Quando você for cuidar das suas coisas, você vai cuidar de um pedacinho assim, de um pedação desse tamanho. Ou seja, tudo está na tua conta. Para você tomar a melhor decisão, você precisa realmente entender o que você quer para o teu futuro. Não existe um cenário do que é melhor e do que é pior. Você só precisa saber onde você deseja chegar. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou pedir para que você curta, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, porque se fez sentido para você, pode ser que faça sentido também para outra pessoa. Até o próximo vídeo. Sucesso é a consequência de uma vida intencional.